a lógica, o tempo, a lógica da alma, do ser interno, é muito diferente da lógica do tempo de fora. É muito diferente. E aí, por que é diferente? Porque do lado de fora eu consigo metrificar. Isso aqui é muito interessante, isso também que eu vou te falar. Veja que tudo que existe no universo, do planeta Terra, tudo ele calculado em cima de uma única palavra. Existe uma única palavra para a gente conseguir dar significado a tudo que acontece na vida. É uma única palavra. Qual é essa palavra? É com ela que eu digo assim, para quem está me esperando em casa, eu vou e volto. É com essa palavra. É com essa palavra que eu consigo metrificar de onde eu saí andando e onde eu cheguei. É com essa palavra que eu consigo metrificar se eu estou no passado, se eu estou no presente ou se eu estou no futuro. É com essa palavra que eu consigo metrificar se eu estou mais próximo de alguma coisa ou mais distante de alguma coisa. É com essa palavra que eu consigo interpretar se eu já cumpri alguma dinâmica da minha vida aqui ou se eu não cumpri. É com essa palavra que eu consigo metrificar, que eu consigo expressar o que eu sinto por algumas pessoas. Se eu sinto a presença ou se eu sinto a ausência. É com essa palavra que eu consigo metrificar se eu tenho pouca saudade ou muita saudade. É com essa palavra que eu consigo esperar até que alguma coisa aconteça, ou se eu carrego uma culpa de alguma coisa que aconteceu, ou se eu desenvolvo a ansiedade de alguma coisa que está para acontecer. É só uma palavra que cabe tudo isso que eu acabei de dizer. E essa palavra, aí está a grande sabedoria. E essa palavra, ela é metrificada de forma radicalmente diferente do lado de fora e do lado de dentro. E quando as pessoas não conseguem saber essa diferença, dessa metrificação dessa palavra do lado de fora para ela do lado de dentro, as pessoas se tornam distantes delas mesmas e até ansiosas. Qual é essa palavra? O nome dessa palavra que divide o universo entre a realidade presente e a realidade que não pode ser metrificada. Essa palavra se chama tempo. Tudo que você precisa metrificar na vida precisa ser a partir do tempo. Quanto tempo eu gasto para chegar em tal lugar? 30 segundos, 2 horas, 1 hora. Você está longe ou está perto? É sobre tempo. Você está ausente ou você está presente? É sobre tempo. Você está culpado porque está carregando coisas do passado de muito tempo atrás. Carregando. Você está ansioso porque alguma coisa não aconteceu. Então o que você antecipou do futuro para o presente? O tempo de alguma coisa que está para acontecer. A pergunta é tão profunda
Por isso que eu estou fazendo essa colocação mais filosófica sobre o tempo, porque isso é minha paixão, na verdade, isso aí é minha paixão, porque esse é o centro do método travessia. Por quê? É o centro do método travessia. E a pergunta é muito sábia, porque existe, preste muita atenção nisso agora, existe, quando eu disse que para você ser forte, primeiro você precisa ser frágil, e ser frágil significa parar de lutar contra o passado, é, na verdade, parar de lutar contra o tempo. Porque se você continua lutando contra o passado, você transforma o seu presente, o tempo do presente, no tempo do passado. Agora, quando você entra na travessia e você já começa a ser você, e não o que fizeram com você, eu forte, e já não está mais preso no passado, não está mais culpa, não está mais preso no futuro, ansiedade, e você começa a ser devolvido para você, preste muita atenção agora nisso. Você não opera mais no tempo de fora. O tempo de fora é o tempo do passado ou o tempo da ansiedade do futuro. O tempo de dentro é o tempo que engole tanto o passado quanto o futuro. Por que ele engole tanto o passado quanto o futuro? Porque o tempo de dentro, que é o tempo do ser, é o tempo da alma, ele se conecta com o sentido maior, que é o tempo, como se fala no alemão, Ewigkeit. Conecta com o tempo eterno, com o tempo que está para além da nossa metrificação. Esse tempo não tem como ser metrificado. Por quê? Porque ele contém nele mesmo tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro. E aí, onde que acaba a pergunta sobre quando as coisas vão acontecer? Elas acabam porque elas já aconteceram dentro de você, na medida em que você se reconecta com o seu poder de vida e você se reconecta com o sentido maior do universo. Então, deixa de ser sobre quem você foi e deixa de ser sobre quem você será. Deixa de ser sobre o que fizeram com você no seu passado e deixa de ser sobre o que você tem que conquistar no seu futuro. Mas se torna sobre quem você se torna quando se reconecta a cada instante presente, sabe com quê? Com fôlego de vida que te mantém vivo hoje. Por isso, nesse ponto específico aqui, eu rompo com o paradigma acadêmico europeu e, de certa forma, até estadunidense. Por quê? Porque é aqui que eu trago a possibilidade de você ser curado emocionalmente e afetivamente a partir da conexão com a natureza. Porque o que tem na natureza que está te dando o fôlego de vida, que é o ar que você respira, ele não é sobre o tempo que passou e nem é sobre o tempo que virá. Ele tem o suficiente para você ser você no instante presente que você faz a respiração da vida. E quando você passa a ter consciência, não racional, mas a consciência de conexão com esse ar que você respira, que tem aí dentro o poder de vida, e que tem aí dentro quem gerou o primeiro fôlego de vida, sem deixar de ser frágil, sem deixar de ser humano, sem deixar de acolher todas as suas dores, todas as suas perguntas, todas as suas inquietações, você encontra um lugar dentro de você que já é pleno, que já é
que já é reconexão profunda. E aqui tem uma história que ela é base do método travessia, para você entender isso. O personagem Jó, quando ele passa aquele problema todo que ele viveu, de um sofrimento extremo, ele viveu um sofrimento extremo, ele queria resposta, porque o passado dele, de perder família, perder tudo, sofrimento, vamos pegar a palavra sofrimento, ele queria resposta, por que ele sofria tanto se ele era um homem justo, fazia tudo certo, era honesto, dava esmolas, era religioso. Por quê? E ele entra num parafuso de querer vasculhar tudo para saber onde é que ele tinha errado, para receber tanto mal assim. E aí a honestidade dele é não aceitar a culpa que todo mundo queria pôr nele para justificar o sofrimento dele. E aí ele não se deixa vencer. Só que aí ele quer encontrar o Criador do universo para poder dizer para ele, me diga por que eu estou sofrendo tanto. E aí ele tem essa chance de se encontrar com ele. E na hora de fazer a pergunta, por que eu estou sofrendo tanto? Por que meu passado foi assim? Por que minha mãe fez isso comigo? Por que fulano de tal me abandonou? Por que o mundo é assim? Por que não sei o quê? Por que eu nasci em tal lugar? Por que eu nasci faltando isso no meu corpo? Por que eu nasci perdendo? Todas ele poderia perguntar. Aí ele vira e diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Sabe o que acontece quando você se reconecta? O sentido deixa de ser nas perguntas sobre o que aconteceu na sua vida. A pergunta se torna pequena, porque na reconexão ela pula da necessidade da resposta para a travessia de sentido. Ele para de perguntar por quê e coloca uma palavrinha. Para quê? Para quê? E aí não tem resposta também. O para quê já é a transformação de tirar o olho do problema e focar o olho naquilo que gerou em você como solução. Aí ele encontrou o sentido. Qual é o sentido? A reconexão, que é a própria presença do Criador de todo o universo, vale muito mais do que uma resposta. Por quê? Querer ter todas as respostas para as tragédias e dramas que aconteceram na nossa vida é eternizar a criança que chora. Eternizar a criança que quer ir lá correndo, olhar se o brinquedo do irmãozinho é melhor do que o dele. Soltar é aceitar que o silêncio da presença vale mais do que as respostas para as milhares de perguntas que a gente pode ter atravessado na nossa alma. Logo, a resposta para a sua pergunta é: se reconecte. É essa a maior preocupação. E aí está o seu exercício. Reconecta de manhã, quando acorda. Qual é o primeiro ato de reconexão? Independente de como você acordar. Você dormiu para morrer. Dormir é morrer. E quando você acorda e abre o olho, você percebeu que você não... Então, seu primeiro ato é de quê? Gratidão. É o primeiro ato. Sua primeira respiração é a de gratidão. Qual é a segunda? Eu já me reconectei.
Gratidão é reconhecimento de fragilidade. Gratidão é ativação do poder de vida de ser amado. Por quê? Eu só sou grato porque recebi sem precisar fazer nada. E poderia ter morrido. Não morri. Isso é a ciência do poder de ser amado. Quando você chega ao meio-dia, você começa agora a doutrinar a sua mente, seus olhos, seus sentimentos, a perceber o sutil que está presente no dia. O sutil de quê? Das pequenas conquistas. O sutil de quê? De um pássaro que pousou na sua janela. O sutil de quê? O sutil de detalhes que só enxerga quem está reconectado. Quem está conectado ao poder de vida. Então, o almoço, o alimento, é mais ato de gratidão de novo. E quando você vai perceber, o que está acontecendo? O que esses atos estão te ajudando? Eles estão te ajudando a se reconectar com o ciclo da natureza. Lembra? Qual que é o ciclo da natureza, da vida? Tem manhã, tem tarde, tem noite, tem madrugada. Será que é por acaso que no planeta Terra existem esses ciclos? E por que será que nos retiraram desses ciclos? Fizeram a gente achar que tudo é uma coisa só. Como se a gente fosse para perder a conexão. Parabéns! Para perder a conexão. E perdendo a conexão, você vai na direção, está perdido no outro. E não está em você mesmo. Então, a maior preocupação sua é reconectar. É reconectar. E isso eu posso falar de cadeira, sabe? Quando isso acontecer aí, já era. Mas você está em processo. São os exercícios. Já era. Já era. Já era. Não é, deixa de ser sobre o que passou, deixa de ser sobre o que virá, mas é essa reconexão que faz você falar assim, eu quero mais. Eu quero novo. O que vem amanhã? Mas não é porque você está no amanhã, é porque você está reconectado ao seu instante presente. Não é porque você está. Não, é porque você está reconectado ao seu instante presente. Isso faz muita diferença para a saúde. Aí o seu eu forte, aí a gente usa a palavrinha de academia do eu forte. Por que academia? Porque esse é o verdadeiro exercício da alma. É se reconectar com esse sentido maior da natureza, do universo. Isso é se reconectar com você. Aí faz sentido, eu amo essa frase, eu repito 90 milhões de vezes. Amarás ao Senhor teu Deus, disse Jesus, sobre todas as coisas, e amarás o Senhor ao teu próximo como a ti mesmo. Não, ele é fenomenal. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas é porque ele já sabia que o segundo ciclo da vida de todo mundo é tragédia. Então você vai ter dificuldade de se amar. Porque você está sobre a manutenção de outras pessoas que não abrem esse espaço para você ser você mesmo. Agora, quando ele coloca que a grande referência primeira é o Criador, ele está falando assim, a primeira referência é a reconexão. Porque se você se reconecta com esse sentido maior, você está reconectando, é de volta para você com a reparação afetiva. Aí sim, curado, se amando, se respeitando, acolhendo a sua própria fragilidade, você tem condição de amar o teu próximo. Entendeu? Você não vai entregar ao outro o que você não recebeu. Isso é o grande mistério. Então, a resposta da pergunta, você vê que cada pergunta é uma aula. A resposta da pergunta é, na verdade, beba do instante presente. Beba da respiração do poder de vida. Sabe? Beba. Não, tome isso que você está vivendo, essa etapa que você está no método travessia, com uma novidade. Sabe? Porque é uma novidade. Você está nascendo. Tome isso. Entendeu? É exatamente isso. Então, agora, qual a próxima parte?
Tem mais alguma pergunta?